Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Ponte. É um prazer estarmos aqui mais um domingo para celebrarmos o Rei dos Reis. E nessa hora eu quero orar para que esse momento de celebração e reflexão em família possa ser maravilhoso na nossa vida. Senhor, muito obrigado por esse domingo. Obrigado por cada um que está chegando, cada um que tem, Senhor, vivido para Ti, tem fome e sede do Senhor nessa hora. Toma as nossas famílias para que possamos cultuar ao Senhor. Por mais que estejamos em casa, sabemos que estamos unidos em um só Espírito. Cientes, Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor seja para Ti, em nome de Jesus. Amém? Se liga na pontezinha. Pessoal, tudo bem? Nosso momento pontezinha hoje vai ser diferente. Hoje vamos comemorar um dia muito especial, o Dia das Crianças. Vamos começar? Hora da música! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. É o seu dia, é o dia de vocês. Parabéns! Muito bom! E tem uma canção que eu gosto muito que fala do amor de Jesus, que amou não somente as crianças, mas todos nós. E gostaríamos de convidar você para cantar junto conosco. Vamos lá? Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Cante conosco, vai! Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Tchau, Pontezinha! Eu sou a Melody. Eu sou o Henrique. Eu sou o Gustavo. Hoje nós vamos contar a história para vocês. Hora da história! Ei, Pontezinha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E o Dia das Crianças chegando? Nossa, essa turminha aqui que acabou de se apresentar vai me ajudar a contar a história hoje, tá bom? Olha, na Bíblia conta pra gente que onde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas junto com ele, jovens, velhos e crianças. Lá em Mateus 19, dos 13 ao 15, está escrito assim:
Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então, gente, vocês acreditam que algumas pessoas trouxeram crianças para Jesus orar por elas, quando Jesus estava indo lá para Jerusalém? Ai, imagina como que essas crianças foram. Eu imagino que elas foram correndo atrás de Jesus. Elas também queriam, né, conhecer a Jesus. É verdade. E aí, sabe o que aconteceu? Os discípulos falaram assim: peraí, vocês não vão sair daqui. Vocês não podem ir até Jesus. E sabe o que Jesus falou com os discípulos? Deixem vir a mim, pois deles é o reino dos céus. Nossa, quero que você saiba que você é muito importante para Jesus, viu? Você é muito importante para Deus. E sabe de uma coisa? Na hora que Jesus está falando isso, ele quer dizer que as crianças veem Jesus com total confiança. Não é isso mesmo, Melody? Nós confiamos em Deus. Nossa fé é simples e sincera. É isso que Jesus quer dizer. O reino dos céus não é para aqueles que se acham merecedores, mas aqueles que nada exigem como nós. Ah, entendi. Nós crianças não temos que fazer comida ou pagar as contas. Nós podemos ficar de boa. Como descansamos, nós sabemos que nossos pais estão cuidando de tudo. Também confiamos e descansamos em Deus. Assim temos que ser com Jesus, confiar e descansar nele. Jesus fala para os adultos serem como nós. Que legal! Legal mesmo! E nesse dia das crianças, o que será que vamos ganhar de presente? Será que é um videogame novo? Será que é uma bola? Não, é bem melhor que isso. Jesus é o presente. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e agora está vivo. E ele quer ser seu melhor amigo. Você já recebeu esse presente? Ore e fale com Deus. Ele te ama e está te esperando. Mão na massa! Oi, Pontezinha! Tudo bem com vocês? Hoje o Mão na Massa é um Mão na Massa especial, porque amanhã é o dia das Crianças! Isso mesmo, amanhã é o dia das crianças. Ser criança é muito bom, não é, Bia? Sim! Então nós vamos fazer um brinquedo especial, um brinquedo que chama Vai e Vem. Quando eu era pequena eu amava brincar com esse brinquedo. Você já brincou de Vai e Vem? Não, mas eu acho que ele puxa. E mais ou menos isso. Então vamos fazer? Olha, como a tia Dani falou semana passada, vocês precisam de 2 garrafas, 4 argolas, o barbante e o durex para colar. Todo mundo preparado com seus materiais em mãos? Então vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar a garrafa com a ajuda de um adulto. A Bia tá aqui esperando, vocês também esperam aí em casa o adulto cortar, combinado? Pode cortar nessa linha aqui da garrafa, falou? Uma. Duas garrafas. E agora vai encaixar uma garrafa dentro da outra assim. Se ficar difícil para encaixar, você pode cortar uma garrafa para que ela possa encaixar. Com varal, com a cordinha de varal, vocês vão colocar ela dobrada ao meio, passar dentro do bico da garrafa e depois dentro da outra garrafa, assim. Nós vamos juntar essa garrafa junto com essa, tá bom? Me ajuda, Bia? Agora a Bia vai ajudar, que eu vou passar o durex.
Agora, vamos pegar as 4 argolas e vamos amarrar cada uma em uma ponta. E agora é só brincar. Vamos lá? Pessoal, gostaram do nosso brinquedo? Esse brinquedo dá pra você brincar com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho. Brinquem bastante e Feliz Dia das Crianças! Tchau! Hora do versículo! Vamos ao versículo de hoje? Eu vou ler e o Ike vai repetir. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos para a oração final? Feche os seus olhos e olhe comigo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor ama as crianças. Obrigado por este dia tão especial. Obrigado porque o Senhor sempre nos abençoa. Que você abençoe todas as crianças e pessoas que estão vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, Pontezinha! Ei, Pontezinha, tudo bem? Nosso momento Pontezinha vai ser diferente hoje. Hoje é o Dia das Crianças. Vamos começar? Vamos começar! Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para adorarmos, louvarmos, edificarmos, termos esse tempo de música. E graças a Deus que hoje eu não estou sozinho. O Senhor mandou outro cearense para a seara dele. Meu amigo Léo. Paz do Senhor, pessoal. Prazer estar aqui, viu? Deus abençoe a todos. Léo já é um irmãozaço que a gente tem caminhado juntos e é uma alegria tê-lo aqui. Daqui a pouco o ministério vai expandir, já temos vários irmãos que estamos preparando aí para termos essa volta na igreja local, no prédio, e temos vários irmãos aí que vão estar servindo também no louvor. Amém? Vamos ter esse tempo de agradecer ao Senhor? Aleluia! Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos adorar com essa canção? Vamos lá? Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, é que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo, eu não paro, não desisto, eu sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só fico pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a
como diz o Bahia, você dá energia aqui. Coisa boa. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que é muito melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, tem maior ritmo, tem maior alegria. Que coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. Mas a nossa fé não é apenas hinos, não é apenas ritmos, nem notas. Como tem uma canção que eu gosto muito, que diz assim: que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, glória. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreta, muito em breve voltará, creio em ti. Declare que nossa fé não seja minha, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, declare isso, creio em ti. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreta, muito em breve voltará. Em breve voltará. E que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Aleluia. Fugir
Pode cantar isso mais uma vez? O de cruz se erige, até que um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Aleluia. O Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Leozão, Obrigado. tamo Paz junto. do Senhor, gente. Espero que essa seja a primeira de muitas, que a gente tenha agora essa ministração abençoada que virá do trono de Deus. Fiquem na paz, no nome de Jesus. Amém. Como é maravilhoso estarmos louvando a Deus na sua presença, podendo fechar os nossos olhos e também cantar em família. Cantar é sempre bom, mas adorar cantando certamente é uma das coisas mais lindas que nós temos para fazer. Eu adoro esse momento e Deus sempre fala muito comigo e me transforma. Por isso, nós temos que sempre estarmos atentos para que o culto não seja apenas algo que eu assisto, mas que eu me deixe, que eu me jogue, que eu me entregue nesses tempos, nesses momentos, nessas canções e também na palavra que vamos ouvir. Mas antes eu quero te dar alguns avisos importantíssimos. Semana passada nós demos início a mais uma classe de membresia, a classe Fundamentos. Se você quer participar, se você quer ser membro da Ponte PH, fazendo parte dessa família de fé, você ainda pode entrar na turma, está aqui o número do Bruno Arruda, você vai lá porque as aulas também são gravadas, então você não perde nada. Todas as terças-feiras, às 20 horas, as aulas são ao vivo. E é sempre bom tentar estar na terça-feira às 20 horas. Mas se você não pode, não deixe de fazer o curso, porque as aulas são gravadas e você pode assistir na hora e do modo que você conseguir. Para quem já fez ou para quem quer ver um outro curso, nós temos o curso de Cartas Paulinas, que também começou terça passada. A aula está gravada, você pode ir lá ver, mas você precisa se inscrever. A aula é gratuita, os cursos são gratuitos, mas é bom porque nós temos todo um programa que você deve participar. Então, Cartas Paulinas com
o Clélio Monteiro, um dos mestres da nossa igreja. Está sensacional também contato com o Bruno Arruda. Neste domingo agora, dia 18, nós, pela graça de Deus, retornaremos com o culto presencial. Portanto, fique atento às nossas postagens, às nossas mensagens. Fique atento ao nosso grupo. Se você tiver qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Me segue lá no Instagram, tá aqui, luisfilipe.pipe, e não deixa de seguir a Ponte também. A Ponte BH no Instagram, é lá que a gente movimenta tanta coisa. E também se inscreva no nosso canal, nesse canal do YouTube. Vai lá agora e aperta para se inscrever, porque tudo está sendo gerado daí, ok? Daremos mais informações para inscrições para esse culto dia 18, horário, quantos cultos vão ser. Então fique esperto, fique dentro e saiba que esse culto faz parte, está dentro com todas as restrições que nós já dissemos. Adolescentes somente acima de 12 anos, adultos até 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com qualquer risco não devem participar, porque nós vamos continuar com essa celebração todo domingo às 10 da manhã, um culto preparado para quem está em casa e para as crianças, porque a pontezinha está maravilhosa, ok? Nessa hora, vamos na nossa série Resgatando a Reforma. Falaremos hoje de somente a fé. E por isso eu convidei a mestre, a professora da nossa igreja, Renata Arruda. Deus te abençoe, Renata, vai com tudo, que Deus seja exaltado e que Jesus receba tudo aquilo que Ele é e que Ele tem feito por nós, porque Ele é o nosso Rei dos Reis. Vamos lá, somente a fé. Oi, pessoal, dessa vez sobrou para mim uma parte boa. O Pipe pediu que eu falasse sobre a sola fide, que é somente a fé. Ela é um dos pilares da reforma protestante e ela vem acompanhando as outras 4 solas. E tive o privilégio aí de poder receber esse tema, que para mim é muito caro, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos nossos tempos, ela se torna tão importante quanto foi na época do Martinho Lutero. E eu queria que a gente seguisse o texto de referência, que é o próprio texto de referência do Martinho Lutero, para que ele fizesse toda a movimentação de contestar algumas coisas que estavam acontecendo na sua época, a partir do encontro com esse texto. Ele era professor de teologia bíblica no seminário e ele começou a estudar o livro de Romanos. Alguns estudiosos disseram que esse estudo demorou praticamente 2 anos do texto, né, dos capítulos. E em um desses momentos de preparação de aula e de devoção, ele se vê absorvido por uma verdade que até então não tinha se tornado verdade para ele. E ele tem um momento assim de se deslumbrar com a verdade de Deus, no sentido de se sentir livre, como nunca antes havia se sentido. Mesmo praticando todos os ritos, cumprindo todas as ordens de devoção da sua época, mística, lidando com a própria vocação, né, de monge, ele não tinha ainda encontrado um senso de liberdade a partir de um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, da forma com que a experiência com o livro de Romanos e os demais livros também fizeram com ele, principalmente o de Romanos. Então, a gente vai ter a referência aí da leitura de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é o versículo que salta com tanta profundidade aos olhos do reformador, porque nele, Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
esse é o versículo. O justo viverá pela fé. Paulo, em Romanos, faz uma releitura do profeta Abacuque, que é o profeta que declara: o justo viverá pela fé. E Paulo aplica isso a partir da revelação dada em Jesus Cristo de Nazaré. Toda a obra salvífica de Deus no mundo está ali colocada para redimir a humanidade, e essa humanidade precisa ter os olhos abertos, descamados, e quem vai fazer isso é o próprio Deus, é Deus quem vai iluminar e abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente enxergue as verdades de Deus, né? E quando o homem encontra a boa notícia de que Deus veio salvá-lo, ele é chamado, a partir dessa revelação que Deus dá de si, do seu amor, a confiar em Deus. Então, quem tem fé é uma pessoa que foi chamada por Deus a confiar nele, né? E o próprio Deus faz um movimento de chamamento para que a gente possa confiar. E quando a gente vai pensar, então, na palavra fé, ela sempre é necessária ser substituída, no nosso sentido e entendimento, como confiança. Essa confiança é que Lutero, até então, não conhecia, porque ele foi ensinado e ele reproduzia no seu contexto, ali na Idade Média, né, no século XVI, a Igreja Católica Medieval, né, que era uma igreja só até então ali no Ocidente, ela tinha uma doutrina que ensinava que a fé não era o bastante. Para você complementar a sua salvação, você precisava agir e atuar com uma obediência pelas penitências. E, junto com as penitências, tinham outros pendulicários, né, doutrinários, que você deveria cumprir de forma a um esforço que você, no final, chegava para você mesmo e falava, né, olha, eu cumpri a minha parte, eu fiz a minha parte, então agora Deus pode me ajudar, né? Essa é uma frase que a gente ouve muito aqui em Minas: faça a tua parte e Deus te ajudará, né? Como se Deus estivesse falando para a gente. Essa é uma frase medieval, antes da Reforma, porque Lutero acreditava até aquele momento que era necessário que as obras fizessem o caminho de mérito para que Deus nos aceitasse. E isso era muito pesado, porque Lutero fazia por onde, tinha dia que ele chegava para si mesmo no final da noite e pensava: hoje eu fui bom o suficiente, então hoje eu estou aprovado. Mas ele descobria que no dia seguinte recomeçava todo um esforço, né? E o pecado estava ali, como realidade, como estrutura humana, e ele lutando. Então, por isso, para ele era muito pesado lidar com uma obediência que primeiro é colocada antes da salvação. Você obedece para ser salvo, né? E ao encontrar esse texto, ele vai perceber e descobrir que só se é salvo pela confiança que nós temos em Deus, não pelas obras. Mais para frente eu vou falar em que lugar estão as obras, né? Elas são importantes. Então, a pergunta que fica aí no contexto de Lutero, porque falar de reforma e falar das solas tem que falar dele, não tem como escapar, é que ele se deparou com, principalmente dentro dessa questão dos méritos, a venda das indulgências. O que são indulgências? Eram meios de se perdoar, de ser perdoado por Deus, sem ser necessariamente por Cristo. É como se Cristo fosse, assim, 60% da salvação e os outros 40% você teria que fazer por onde, né? E aí
desenvolveram a doutrina em torno das relíquias, que eram chamadas de relíquias porque tinha a ver com artefatos que eram muito preciosos, no sentido, assim, bem assustador, né? Porque alguns eram ossos de santos mortos, né? Assim, o dedinho mindinho da Santa Clara, e você tinha o dedinho da Santa Clara numa caixinha. Se você adquirisse aquele pedaço de osso, você tinha uma relíquia que possivelmente absolveu alguém da sua família ou a você mesmo alguns anos do purgatório. Vamos colocar que você tinha 5.000 anos para pagar no purgatório pelas estripulias pecaminosas que você andou cometendo depois do batismo. Porque na Idade Média, na Igreja Romana, se acreditava que o batismo limpava tudo. Mas aí o dia a dia ia mostrando que o pecado continuava lá. E como que você ia limpar isso? Pelas penitências e agora adquirindo indulgências, para aliviar a barra do tempo que você passaria no purgatório. E o Lutero encontrou um vendedor, um frade, chamado João Tetzel, e esse frade foi justamente atender a região que Lutero estava ali vivendo. E o João tinha uma frase de marketing poderosa, que hoje até o pessoal do marketing iria falar, nossa, que frase de impacto, né? E o João chegava, né, com as suas relíquias, cabelos de santos, pedaços de ossos, lascas da cruz, né, vendidas como a cruz, pedaços da cruz de Cristo, roupa de homens e mulheres santas. Então, era uma boa bancada, né, uma boa feira. E ele dizia assim, olha, para cada moeda que se soa aos ouvidos no gasofilácio, lá que você dá a sua contribuição, é liberada uma alma que voa. Então, ele fazia as rimas, né? Então, cada moeda que soa, uma alma voa, né? Ele chegava a prometer que algumas pessoas iam ficar tão puras ao adquirir aquelas relíquias, quanto mais melhor, que chegaria ao estado antes de Adão, de tão puro, né? Então, ele era um marqueteiro religioso daqueles, bem treinado nas frases de impacto, nas frases de efeito. E Lutero ficou muito indignado com aquilo, porque era a venda do perdão de Deus, né? E aí Lutero, então, vai desenvolver as teses para contrapor aquele ensino. E a gente vai saber que Lutero não queria, num primeiro momento, rachar, dividir, ele só queria reformar, ele só queria reorientar a fé, justamente pelo encontro que ele teve com as Escrituras, de forma profunda, né? E aí fica uma questão para a gente, o que é a fé, então? Porque ele vai dizer, olha, somente a fé pode salvar o homem, nada disso, nenhum pendulicalho, nenhum esforço, nenhum mérito humano se torna, diante de Deus, todo mérito humano se torna esterco, se torna nada. Porque, como o Pipe apresentou para nós na semana passada, somos salvos por um ato de graça, por iniciativa de um Deus que decidiu nos amar, né? E então, essa confissão de que a fé somente salva, a gente precisa debulhar, porque no nosso tempo, no nosso contexto, ensinaram muitas coisas sobre o que é ter fé para a gente. E eu acho que Lutero estaria se debatendo ao ouvir os conceitos que deram para nós há algumas décadas atrás aí, vindo com uma teologia carregada de um conceito de fé que deturpa novamente as Escrituras, né? Não há nada novo debaixo do céu, tudo se repete, por isso que um dos princípios da reforma é reformando sempre, porque não pode parar, porque a deturpação é presente na realidade humana. Então, para a gente pensar o conceito de fé, Lutero diz que fé é ceder. Ele falava isso como conceito de fé. A relação de confiança que se estabelece na fé é uma entrega. Eu costumava dizer para os meus alunos que o único momento que você pode se abandonar é na relação com Deus. É um abandono extremamente seguro,
porque essa é a perspectiva da relação de confiança. Muitas pessoas falam assim, olha, vamos ter fé na vida, fé no amor, né? Fé na fé, né? Não, o conceito de fé perpassa por uma percepção de relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Essa relação que perpassa a pessoa de Jesus Cristo é que é chamada de fé, porque é uma relação de confiança numa pessoa, e não em pensamentos positivos, em desejos intensos sobre alguma coisa. É uma relação pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é fé, é se entregar a Ele, é ceder a Ele. Então, a fé exige, a confiança exige de nós um ato de humildade. Só o humilde, só os pequeninos vão conseguir fazer esse ato de ceder, de desarmar-se, né? De abrir mão do individualismo, da soberba, da arrogância da vida, de eu conduzo a minha história do jeito que eu acho, porque eu tenho toda a força e controle da vida nas minhas mãos. Abrir mão disso é só poder de Deus, gente. Por isso que Paulo vai dizer que salvação é poder de Deus. É quando Deus vem e quando Deus chega. Não há como a gente dizer assim, eu diante do que eu estou sabendo sobre o amor de Deus, eu vou ver se eu vou querer mesmo. O amor de Deus, ele é constrangedor, porque a gente sabe, assim, até pelo estudo da psicologia mesmo, uma professora minha dizendo uma vez em aula que todo ser humano tem necessidade de ser amado, né? E essa necessidade deixa lacunas e faltas enormes ao longo da nossa existência. E Agostinho já dizia, né, esse vazio, essa falta, só Deus consegue dar sentido e preencher, né? Então, quando Deus chega, né, existe ali uma relação estabelecida de que ele se apresenta como a pessoa mais segura dessa existência, de que você pode se deixar nele, que a partir dali a existência, tudo que você é, está seguro nele. Então, Lutero vai trabalhar a fé num âmbito que se liberta dos méritos humanos e do esforço humano. Agora, se a gente for pensar, confiar não é tão fácil assim, não é? Até porque a gente ama guiar a própria vida. A gente ama a nossa própria condução. Então, confiar é um movimento que o próprio Deus vai operando para quebrar os julgos que nós colocamos sobre nós mesmos para sermos tão independentes dele, né? Então, é a ação poderosa do Espírito Santo dizendo para nós, se renda, se deixe vencer. Melhor, tudo de melhor que você possa ter nessa vida, se permitir ser amado por Deus, ser encontrado por Ele, né? E, então, quando a gente vai falar de fé, também é confundida, às vezes, com crença. Existe uma diferença entre crendices e fé. A crença, ela é muito permeada de convicções muito próprias. Você aprende aquilo sobre Deus e não necessariamente está certo. Era a condição do Martinho Lutero. Ele recebeu ensinos e ensinos que, quando ele foi verificar mais acuradamente na Bíblia, ele viu que estava destoante, mas ele tinha um sistema de crenças que o levava a pensar e reproduzir daquela forma. Então, a crença, ela é uma convicção, é uma certeza, às vezes, rígida, que não permite ser, às vezes, abalada. E a crença, ela, às vezes, pela sua rigidez, daquele sistema de entendimento que você tem da vida e das coisas que você criou e projeta que Deus é daquela forma, que Jesus é daquela forma, sem deixar-se ser moldado pelas Escrituras, pela revelação que Deus dá nas Escrituras, você cria os seus padrões, e isso é perigoso, porque a crença é que dá
caminho para a hipocrisia, porque ela cria uma capacidade maquiada de você confessar um monte de coisas a respeito do próprio Deus, mas não ter necessariamente uma relação de fé com a pessoa do próprio Deus. Não teve, de fato, uma relação que tenha um encontro vivo com Deus vivo, né? Então, nós podemos ter muita gente cheia de crenças, elas creem. Agora, no que elas estão crendo é que é a grande pergunta, né? Porque, às vezes, o que elas estão carregando está tão distante da pessoa de Jesus Cristo e elas precisam, de fato, ter um encontro com a boa notícia do Evangelho para ir quebrando, estraçalhando as molduras que as crenças e as superstições, né, vão colocando sobre elas, para que, de fato, elas estabeleçam uma relação agora de confiança no Deus revelado nas Escrituras através de Jesus Cristo, né? E a fé é esse relacionamento em que Deus se dá a conhecer e ele é vívido, ele é um movimento. Fé é confiar em Deus no dia a dia da vida, para que não haja em nós o desespero de ver que não vamos conseguir nos salvar. Porque quando a gente percebe que a gente não consegue nos salvar, de que a gente não vai alcançar pelas próprias forças, bate um desespero, uma desorientação ainda mais aguda. E a fé, a confiança em Deus, é justamente a certeza de que está tudo seguro na obra realizada por Jesus Cristo naquela cruz e na sua ressurreição. É Ele quem dá a garantia de que não há mais o que temer, de que não há mais que se colocar como escravo, dominado pelo medo, de não saber quem de não saber o que veio fazer na vida. O Evangelho lança à luz a experiência da vida, do dia a dia. E uma percepção que às vezes as pessoas têm é que um homem é uma mulher de fé, né? É uma mulher que não passa por sofrimento, ou um homem que não passa por sofrimento, ou que não tem crises, né? Que não tem dúvida, que não tem momentos de incredulidade, porque é uma pessoa de fé. Ela está intacta, né? Ela está num nível de relação com Deus em que ela é inabalável. Até hoje eu não conheci essa pessoa, a não ser o próprio Jesus Cristo de Nazaré, que os evangelhos contam e revelam para nós. Sem ser a pessoa de Jesus Cristo, o próprio, que você fala, mas e Abraão, pai da fé? Ele é pai da fé pela misericórdia de Deus, porque os atalhos que Abraão pegou pelo caminho mostravam momentos de profunda dúvida e profunda incredulidade. E o Deus que é fiel a Abraão foi mantendo Abraão por ser fiel a si mesmo. Deus é fiel a ele, e por isso ele nos mantém, graças a Deus, porque senão estava tudo arruinado, né? Então, ser uma pessoa que crê, confia em Deus, não quer dizer que você não vai passar por situações de sofrimento na existência, porque a queda afetou tudo, né? Só que a gente, na relação de confiança, é estimulado e potencializado pelo próprio movimento do cuidado de Deus, a não entrar em nenhum momento de desespero, de se jogar no fosso, né? Porque a gente tomou uma decisão errada, fez algo errado. A cruz, né, vai sempre comunicar de que Deus recomeça a nossa história na relação que nós estabelecemos de abertura, de ceder a Ele. Tudo se faz novo, de novo, quando necessário sempre for, né? E isso não quer dizer que você vai viver uma vida de pecado deliberadamente, fazendo porque agora Deus permanece fiel a você. Não, é justamente ao contrário. Por você ser grato e minimamente consciente de tudo que foi feito por você, de que Deus te encontrou numa situação real de vida, que era calamitosa, que era degradante, mesmo que você aparentemente estivesse bem financeiramente ou bem materialmente, porque o mundo de hoje julga a estabilidade pelas coisas, mas interiormente ninguém que se torna cristão estava totalmente bem, né?
e Deus te encontrou ali. Essa relação de gratidão faz com que a gente queira fazer o que é correto, mesmo que a gente se encontre em situações, às vezes, de limite da nossa capacidade de garantir sempre ser perfeito e fazer as coisas certas, né? Mas a gente almeja, como se fosse o que Paulo coloca, um corredor, um atleta, que sabe que ainda não chegou lá à perfeição, né? Mas ele corre como se já fosse tudo certo. Então, essa vontade de acertar, né? É uma relação de vida com a fé. Uma pessoa de fé é uma pessoa que está consciente da decadência a qual ela foi achada, da qual ela ainda se encontra, e o quanto, por causa dessa decadência, ela precisa se abandonar cada dia mais na mão mais segura do universo, onde tudo e nada ao mesmo tempo, né, está perdido, porque está tudo seguro nele. Então, e essa certeza de que nele nada pode nos afastar do seu amor, né? De que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, arrancar-nos das mãos dele, é um lugar mais seguro de toda a nossa vida. Então, essa relação de achar que alguém de fé, alguém que chegou a um estado já de perfeição, ele é falho, né? A gente desumaniza as pessoas nesse processo e não faça isso com as pessoas, né? Elas têm momentos de crise, têm momentos de dúvida. A questão é que elas buscam as respostas no próprio Deus, buscam ajuda, apoio, oração. Elas buscam os recursos para serem renovadas novamente diante da crise que elas passam, né? Tem uma passagem no Evangelho de um homem que está com um filho tendo um ataque demoníaco e os discípulos não foram capazes, naquele momento, de expulsar o demônio que atormentava o menino. E Jesus ficou sabendo, adverte os discípulos e chama o pai para trazer a criança, o filho, né? E Jesus ali cura, liberta o filho daquela situação opressora. Mas antes disso, o pai coloca para Jesus assim, se o senhor puder fazer alguma coisa por ele, aí Jesus, se eu puder, nada é impossível ao que crer, né? Então, aí o homem responde, então eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Esse texto é maravilhoso, porque ele parece ter uma contradição na fala do homem, né? Mas a gente percebe ali que ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus era capaz de fazer. E na hora que Jesus fala que é capaz de fazer, ele até crê, ele tem uma crença de que possa ser possível, mas ele sabe que ele precisa da ajuda do próprio Cristo para conseguir confiar na qualidade, né, da relação que Jesus estabelece ali com ele, na sua necessidade, na sua vulnerabilidade, na sua dor, no seu sofrimento, né? E ele vai dizer, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Esse é um pedido que não pode nos sair das nossas bocas, né? É um ensino grandioso ali da nossa realidade decadente, de esquecimento, de ofuscação que a gente tem, de ouvir a palavra, mesmo que a gente ouça todo dia, leia todo dia, a realidade da vida nos puxa para uma realidade, para uma vivência intensa, em que a gente se vê, às vezes, muito distante entre o que a gente ouviu, o que a gente pregou, o que a gente cantou, e a realidade dentro da nossa casa, né? Então, nessas horas, a gente tem que clamar como esse homem. Senhor, eu até creio, mas me ajude a ter a fé que eu não tenho, né? Isso é importante. E a gente foi ensinado, né, pessoal, a entender a fé como palavras que a gente vai declarando. A gente lê a Bíblia e aí pega uma palavra, uma promessa bonita, né?
de que Deus, por exemplo, pega uma promessa lá dada para Jeremias, eu te darei as nações, né? Aí pega aquilo, declara 1000 vezes, porque as palavras têm poder, né? É quase um ato de mágica. A gente meio que retorna a elementos pagãos aí, com esse ensino que nos foi... Eu recebi esse ensino, né? E graças a Deus estou liberta dele porque me voltei às Escrituras. Mas foi colocado de que se alguém da minha família está doente, ou eu estou adoecida, e se eu declaro as palavras de fé, eu estou curada, eu declaro, né? Porque Deus está preso às palavras da Bíblia, então eu recito a Bíblia, Deus está preso ao que ele disse, então ele tem que fazer. E quando não acontece o que a gente espera, essa teologia que foi nos ensinada nos acusa de que foi falta de fé, de que você não teve fé intensa, você devia ter tido um pouco mais de fé, aí Deus ia ficar tão comovido com a sua intensidade que ele ia falar assim, agora você chegou no nível 10, agora eu posso descer e agir, né? E esse ensino, ele é meritório, porque no final a fé é sua. Não é uma relação estabelecida com uma pessoa que tem uma vontade. E quando essa pessoa tem uma vontade, que é a pessoa de Deus, ele pode dizer sim ou não, mas você está aberto para o sim ou para o não, mesmo que você não entenda. Tem tantas coisas na minha vida que eu não entendo porque aconteceram, porque algumas coisas eu não foram frutos das minhas escolhas, não foi eu que fiz. Porque as que eu fiz, eu tenho que me responsabilizar, né? Mas algumas coisas que foram contingências da vida, situações adversas de uma hora para outra. E eu não sei explicar o porquê, porque eu não queria que elas tivessem acontecido. Mas a relação estabelecida é de confiança no Deus que tem tudo nas suas mãos, tem toda a história da vida nas suas mãos. O que é de escolha pessoal, eu não vou jogar para culpar Deus coisas que foram escolhas minhas. Mas principalmente as situações que eu vi que eu tentei, eu fiz por onde elas não aconteceram como eu queria, ou até como eu queria, né? Porque quando a gente quer do jeitinho, a gente fala assim, tá vendo, eu tive fé. Eu orei muito, eu jejuei muito, e Deus atendeu a minha intensidade da oração, porque eu orei de madrugada, e a gente explica ainda como que foi desenvolvida essa fé. Mérito seu também, mérito nosso. Então, tanto para o sucesso quanto para o não sucesso, a gente atribui a nós mesmos, né? Essa teologia nos ensinou a fazer da fé um ato nosso. Isso é antibíblico, né? A fé é uma resposta a um movimento que o próprio Deus dá, né? Ao nosso encontro, à nossa direção, à nossa acolhida, e que nos ensina nessa relação de que, sendo sim ou não, está tudo seguro em suas poderosas mãos. Mesmo que aqui e agora eu não entenda, né? O problema, às vezes, é que a gente se apega a situações que não foram sucessos na nossa vida e cria tantas amarguras, tantas situações de tristeza que ficaram acumuladas por Deus não ter feito. E, assim, existe uma confusão, às vezes, de que são coisas que você deveria ter feito com responsabilidade, ou fez as escolhas e você não se responsabilizou e ainda joga na conta de Deus, de que Deus não fez, de que Deus não atuou. Existem muitas confusões em que Deus senta no banco dos réus e fica lá sendo o acusado, né? Mas no final é tudo justiça própria, é tudo meritocracia, né? Pessoal. E isso é trapo de imundícia. Toda a nossa forma de fazer justiça, seja nos culpando, né? Mas a gente se culpa por não ter tido a fé necessária, mas no final das contas a gente está de tabela acusando Deus também, porque ele não foi bom para mim. E aí começa a decair tudo, né? Porque eu não tive fé suficiente, mas Deus também me largou, Deus me abandonou nessa relação aí de fidelidade ao que eu desejava, né? De resposta ao que eu necessitava, ao que eu queria tanto alcançar.
Então ensinaram que fé eram palavras mágicas que a gente declara e está tudo feito, porque Deus está preso às suas declarações, principalmente às promessas, né? Não se pega muito as palavras de sofrimento, como Pedro fala que os cristãos devem aprender a padecer com Cristo, não se pegam essas, pegam só as promessas mirabolantes, né, de sucesso da vida, de bem-estar, e no final, esse tipo de ensino que faz disso ser fé, tanto que fé virou até produto vendido no mercado, né? A pós-modernidade é uma loucura, meu Deus, né? Porque Lutero inaugura a era moderna, ele está junto com o movimento que vai inaugurar a era moderna, não é a pessoa de Lutero, mas a reforma protestante acompanha o movimento de ruptura da Idade Média para a moderna. A gente está uma era, né, diferente de Lutero, e parece que as coisas se repetem com novas roupagens e novas formas, né? E a pós-modernidade nos ensinou a coisificar a fé, a ponto de fazê-la uma negociata, né? Uma barganha cósmica de interesses com Deus. Então, irmãos, queria encorajá-los a ser como Lutero, que teve um apreço tão grande pelas Escrituras e deixou isso virar força e movimento de renovação da espiritualidade, da fé, da esperança, né, da vida cristã. As Escrituras, por apresentar Jesus Cristo de Nazaré, trouxe esse movimento, né? Porque a Escritura, ela funila para a pessoa de Jesus, para esse encontro com Ele. E colocar o sentido de fé no seu devido lugar, que é o bíblico, que é justamente essa relação de ceder, se desarmar do desespero, da força própria, né? Que a gente é tão especialista quando acorda de manhã em ser o próprio dominador do nosso dia, né? E das circunstâncias, querer tudo sob controle. E a pós-modernidade trouxe esse tipo de ansiedade para nós, porque a gente coisificou as relações, coisificou a igreja, coisificou a fé, então a gente acha que pode se apropriar e manipular tudo, né? Com a nossa ansiedade pelas coisas, em dominá-las, né? Existe uma ansiedade na pós-modernidade que é justamente adquirir e ter posse de tudo que se pode, né? Como coisa, e Deus não é coisa, né? A pessoa de Jesus Cristo é livre em uma vontade soberana. Você não pode coisificar Deus de acordo com seus desejos de consumo e de perspectivas de vontade. Deus é livre para ser quem Ele é. E é essa relação de liberdade que Ele quer estabelecer. Ele quer se mostrar em quem Ele é na pessoa de Jesus Cristo. E quando você encontra a liberdade que existe nele, você começa também a passar por processos de libertações de você mesmo. Algumas coisas vão demorar, a palavra é processo até o final da vida. Mas algumas coisas vão desarraigando da gente, vão despendurando da gente e nos tornando um pouco mais descansados na caminhada cristã. Fica aí a proposta a partir da vida desse reformador e também de nos inspirar, né, na própria Escritura, para a gente restabelecer o verdadeiro conceito de fé bíblica, porque é urgente, porque muita gente foi machucada, foi enganada por uma fé extremamente supersticiosa. Fé não é superstição, né? É uma fé pagã, que acha que pode manipular Deus porque faz uma pirraça diante de um desejo muito intenso, e aí acha que Deus olha para você e fala, nossa, ela quer isso demais. É igual uma criança de 5 anos que quer um brinquedo e fica em cima de você até o Natal, pedindo um negócio, né? Você vai falar assim, aqui, menino, chegou, né? Me dá um descanso, porque pediu quase o ano todo, né? Não é essa relação infantil, né, que Deus nos chama, é uma relação madura, que descansa em quem é o Pai, com quem nós estamos lidando de verdade, que é o Deus gracioso, bondoso, justo e bom, né? Esses são os atributos que cercam a pessoa de Deus. Então,
podemos confiar. Fechamos então com o pedido do homem, né, que Jesus encontrou. Creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Terminamos por aqui. Eu volto aí em algumas próximas aí solas para a gente conversar um pouco mais. Qualquer dúvida que surgir, viu, gente? Estou à disposição, pode me chamar aí no WhatsApp, estou lá no grupo, que eu tenho prazer, tenho alegria de conversar com quem tiver alguma questão. Um abraço para vocês, Deus abençoe e que Deus nos ajude.